trabalhar a distribuição de uma ceia de Natal para aquelas pessoas que estão na rua. Acontecerá no dia 21 e nós estaremos aí, em nome de Jesus, realizando esse trabalho. Eu ainda não tenho o preço dessa ceia, mas a hora que eu tiver eu vou falar para a igreja, aqueles que quiserem colaborar com a ceia, dos mendigos, das pessoas que estão debaixo dos viadutos e marquises. Aí cada um pode contribuir com alguma coisa para a gente poder honrar esse compromisso em nome de Jesus. Amém? Domingo eu devo falar sobre esse assunto, só estou antecipando, que com certeza vai ser uma bênção muito grande. Já pensou isso? Querendo uma sopinha, vem uma ceia de Natal, um arrozinho, com uma farofa, com um pernil, sei lá o que. Vai ser uma bênção, né? Pena que a gente não pode dar ainda um presentinho, Amém, Jesus. Se a gente pudesse dar um presentinho, ainda faria o conjunto da obra completa. Mas o presente que a gente tem é maior, é Jesus. Não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, disse a igreja, através de Paulo, de Pedro e de João, àquele aleijado que estava na porta do templo chamada Formosa. Então vamos falar agora da palavra de Deus, o recado que Deus tem para nós nesta noite. Eu não vou perder tempo, porque eu quero dar bastante tempo para a gente orar, para a gente se quebrantar diante do Senhor. O tema e o texto é 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, inteiro, a história de Ana. E o tema, você que gosta de anotar, entregando nossos sonhos no altar de Deus. Entregando nossos sonhos no altar de Deus. Então Deus vai falar conosco nesta noite como devemos fazer isto. Ana é um exemplo, é um modelo. Tem muitos modelos na Bíblia, em que a gente... Mas hoje Deus vai falar conosco através da vida de Ana. É uma história muito importante de ser conhecida de cada filho de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Em Siló estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Que maridão era esse, hein? Que maridão era esse? O marido daquele, bombando, Poxa vida, marido que amava e dentro daquela necessidade daquela mulher, ele dizia que ele substituía o que era 10 filhos. Meu Deus, eu sou melhor do que 10 filhos. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém veio derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era um menino ainda, muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém, queridos? Amém, Jesus. 28 versículos, essa Aleluia. história linda que fala do nascimento de Samuel, e essa história mexe muito comigo, né? Ana nos dá um grande exemplo. Aliás, Ana é um grande exemplo deixado por Deus em sua palavra. Você quer ter milagres de Deus para a sua vida? Faça como Ana fez. Entrega os teus sonhos no altar de Deus. Interessante, né? O que mais ela desejava, ela deu. Aquilo que se tornou uma dificuldade para ela, quando ela quebrou essa dificuldade, ela entregou ao Senhor. A vida de Ana era só sofrimento. Por quê? Porque havia um grande vazio dentro da sua vida. E muitas vezes a nossa vida se torna um sofrimento por causa de vazios que acontecem na nossa vida. Ela não tinha um vazio de Deus, ela tinha Deus, ela tinha o Senhor. Mas havia um vazio, um desejo, um sonho no coração, na vida dela, né? Porque esse grande vazio da sua vida, e que vazio era este? Ana era uma mulher muito bem casada, com um maridão desse mesmo. Olha, um maridão que fazia tudo que ela queria. O marido estava com ela nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Ana havia escolhido muito bem o seu marido. Tem pessoas que escolhem mal.
escolhem pela aparência, né? Escolhem pelo dinheiro, escolhem pelo desespero, né? Eu estou chegando nos 40, e como é que vai? Não é verdade? É o desespero. Tem pessoas que ficam desesperadas e agarram qualquer coisa, fica difícil. Mas Ana não, Ana escolheu bem. Eucana era um homem segundo os princípios que Deus determina para um marido. Amém. Interessante isso. Mas aquele casamento, aquela união, não gerou filhos, não gerou descendência. E isso no coração daquela mulher era um vazio tremendo. Porque o papel da mulher no casamento, principalmente para a nação de Israel, para os judeus, eles tinham leis estabelecidas se a mulher fosse estéril. Tinha que colocar uma outra mulher para gerar filhos, para dar descendência ao homem. Que coisa tremenda isso. E esse vazio não era por causa do marido. Ana havia escolhido, como eu disse, muito bem a Eucana. Eucana era um homem muito especial para com a sua esposa Ana. Eucana era um excelente marido. Não se podia falar nada dele, ele era um homem especial. Mas Ana era estéril. Ana não podia engravidar. E tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não podemos fazer nada. Não adianta você lutar contra uma coisa que você não pode resolver. Então Ana estava desesperada por isso. Porque se ela fosse prendada, não ia dar filho a ela. Se ela fosse uma boa esposa, não daria filho a ela. Se ela tivesse coabitado com ele todos os dias da sua vida, não daria filho a ele, porque ela era estéril. Então tem coisas nas nossas vidas que muitas vezes nós somos estéreis, mas não conseguimos produzir. Por mais que você tente, isso cria um vazio dentro da nossa vida, da nossa alma. Ana tinha esse vazio, ela não podia ter filho. Que coisa tremenda. Ela sendo mulher, não podia dar um filho ao seu esposo. Ela tinha tudo, tinha 2 pernas, 2 braços, tinha barriga, tinha seios, tinha o órgão genital lá, mas ela não podia gerar filhos. Uma impossibilidade que ela tinha, ela carregava com ela. Que coisa tremenda isso. Ela não podia engravidar. O sonho de toda mulher é gerar filhos de seu marido. Acho que o casamento, o alvo do casamento é gerar os filhos. E Ana traz essa essência, né? que no final dessa história, Deus abre a madre dela. Deus faz um milagre. O que Ana fez para alcançar esse milagre? Muitas vezes você não consegue, você tem dificuldades em alguma área da sua vida. Você é estéril naquela área. O que eu preciso fazer, Senhor? Para que essa área receba vida. Para que essa área possa receber um milagre de Ti. Em Israel, a lei permitia, nestes casos, o marido arranjar uma outra mulher para lhe dar filhos. E aí, não tem escolha, qualquer uma. Ela vai gerar. E aí entrou Penina na história de Ana. E Penina se tornou uma rival. Mas imagina você ter dentro de casa uma rival. Uma pessoa que deseja o mal a você, que te expõe, que te fala verdades que são verdades. Imagino ela dentro de casa conversando com Ana. Você está estéril. Você não pode gerar filho, está aí há quantos anos casado, não gera filho, tu é um vale seco. Olha o vale seco. Deus torne manancial. O Márcio está escolhendo os hinos aí, pelo Espírito. Então você começa a ver
que a vida de Ana dentro de casa devia ser uma loucura. E o marido dela era um marido muito especial, tratava ela com uma maneira muito especial, né? Ele diz ainda que ele era melhor do que até 10 filhos. E começamos a entender, né, que essa lei permitia aos maridos arrumarem uma esposa, uma mulher, para dar filhos, para ser a geradora de filhos. Isso se tornava uma humilhação tremenda para a sua primeira esposa, que era a Ana. Tudo ia bem naquela família até que apareceu Penina. Porque o que acontece? Quando os problemas estão entre 4 paredes, pode ser um problema muito sério, mas ainda está fechado. Era entre Ana e Eucana. Poxa, Ana, você não engravidou? Não, as regras vieram. Mês seguinte, a regra vieram. As regras vieram. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, o negócio estava entre eles. Mas quando entra a Penina, aquela vergonha se torna um opróbrio. Aquela vergonha se torna um opróbrio. E o que é o opróbrio? É quando a vergonha se torna pública. A Penina começou a expor a vida de Ana, o problema de Ana. E a pior coisa da vida de uma pessoa é quando os problemas pessoais dela são expostos. Quero que isso fique bem claro para você, porque Penina era esta que Eucana teria filhos que Ana não podia lhe dar. Então Penina olhava para Ana, via Ana como um vale estéril, um vale seco. E Ana via ela como a possibilidade do seu marido se realizar. Mas o atrito entre Penina e Ana, a Bíblia trata como rival. Rivalidade é adversário, né? Você imaginou você conviver dentro da tua casa com uma adversária? Já imaginou, ou já se imaginou no lugar de Ana? A Bíblia trata Penina como a rival de Ana. Penina devia ser uma pessoa muito difícil de se conviver. Existem pessoas que são difíceis de conviver. Tem pessoas que têm dificuldades com alguma área da sua vida. Ela é impossibilidade da sua vida realizar alguma coisa. Mas tem outras que são muito difíceis no lidar, no convívio. Tem pessoas que são difíceis de conviver. Você sabe por que tem pessoas que são muito difíceis de se conviver? Mas se Deus colocou no seu caminho, suporte. Porque Deus vai usar essa pessoa para tratar a tua vida. Não importa o nível de proximidade, é tratamento de Deus para a tua vida. Isso é direto mesmo, Deus faz isso. Você às vezes diz que não aguenta mais, mas é Deus que está tratando a tua vida, Deus está te aperfeiçoando, porque tem um trabalho lá na frente para você, que lá na frente Deus vai te usar para esse tipo de assunto. E Ele precisa te preparar hoje. Como você vai falar para alguém alguma coisa que você não está em condições de falar? Você vai ser uma lata vazia. Mas quando Deus nos dá as experiências e nós suportamos as experiências, lá na frente, meu irmão, as nossas experiências vão valer muito para muitas vidas. Seremos instrumentos de Deus nesta terra. Amém, queridos? Imagina a Ana, que sofrimento de Ana. E Ana seria um exemplo de milhares de anos depois, nós estamos falando de Ana. Centenas de anos depois, estamos falando de Ana. No caso, Penina era a rival de Ana. Você já imaginou Ana ver seu esposo coabitar com Penina dentro da sua própria casa? Imagina a situação de Ana. O meu amor, o meu amado, né? O meu amado é meu, mas também de Penina. Você imagina? Ele fala para Ana, Ana, fica aí que eu vou com Penina gerar mais um filho.
Meu Deus do céu. Imagina o sofrimento daquela mulher. Você imagina a dor que aquela mulher carregava dentro da sua alma. Mas Deus estava preparando. Você já imaginou Ana ver sua rival engravidar? E durante 9 meses ser tratada como aquela que estaria dando a Eucana seu descendente? Cuidado, Ana, com ela. Bota o cafezinho dela, bota Eucana, a sua rival Penina não pode fazer esforço. Tem que dar banho nela, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu Deus do céu. Mas Eucana amava Ana acima de tudo. Eucana era um excelente marido. Eucana honrava Ana de forma sobrenatural. Eucana dizia para Ana que ele era melhor do que 10 filhos. Eucana era um consolador para a vida de Ana. Eu quero que você entenda o papel de Eucana para Ana. Hoje quem nos consola é o Espírito Santo de Deus. Então Eucana, o seu marido, que Jesus é o nosso esposo, e o Senhor é o Espírito é o Senhor. Então o papel do Espírito Santo hoje é o de consolar as nossas dificuldades. E Deus vem tratar exatamente aquela dificuldade na vida de Ana. E a pergunta é: você tem sonhos? O Espírito Santo é melhor do que qualquer sonho que você possa ter. Amém. Lembra do que Eucana falava para Ana? Ana, eu sou melhor do que 10 filhos. Aquele que consolava Ana dizia para ela que ele era melhor do que os sonhos de Ana. Que coisa tremenda. Então o Espírito Santo de Deus em nossa vida é melhor do que qualquer sonho nosso. Qual é o sonho que você tem? Imagina isso, projeta para você qual é o sonho que você tem, qual é o desejo que você tem. O Espírito Santo é maior do que esse desejo, do que esse sonho. Muitos se perdem por desconhecer essa verdade, principalmente jovens. Enquanto Ana não podia dar a Eucana descendente, a sua vergonha estava oculta dentro de casa, mas quando o caso saiu das 4 paredes, a situação passou a ser um opróbrio. Opróbrio significa desonra, infâmia, injúria, afronta. Era assim que Ana vivia. Você imagina Ana saindo de casa, as afrontas que ela sofria. Poxa, tu que é esposa e Penina que dorme com ele, você imagina que coisa terrível, né? A gente não tem ideia. Às vezes passa numa novela, uma situação que você fica, mas era assim. O negócio era nesse nível. Muitas pessoas olham e veem, Madalena, 7 demônios saíram dela, mas quando a novela mostra quem era Madalena naquela situação, você fica apavorado. Quem tem visto aí, né? Jesus tem visto. Opróbrio é quando a afronta toma dimensão pública. Opróbrio é quando a vergonha foge de controle. Meu irmão, tem situações que nós sabemos das nossas fragilidades. Mas quando essa fragilidade se torna público, meu irmão, acabou. O opróbrio destrói ministérios. A pessoa se tornou um opróbrio. Enquanto ela está no oculto, a coisa é uma vergonha pessoal. Ela sabe que tem aquela dificuldade. Mas quando aquela dificuldade se torna pública, meu Deus do céu. Você vê aí, de vez em quando surge aí, o Chico gosta, né? Cantora, não sei o quê, foi vista com outra mulher. Aí, o Chico gosta, cantor ou pregador, aí começa a vir os fuxicos. Por quê? Se tornou público. E quando a coisa se torna pública, saiu do controle, saiu das mãos.
a situação de Ana saiu do controle. Se tornou uma prova. Todos sabiam que Ana era estéril. Você pode dizer, todo mundo sabia que Ana era estéril. Aleluia. Não é que Deus faz essa fofoca, não. É porque todo mundo sabia. Isso aqui está só registrado. Não é porque a palavra de Deus está expondo Ana, não. É porque todos sabiam. Era uma mulher que não conseguia realizar os seus sonhos. Você sabe que tem pessoas que não conseguem realizar seus sonhos? Você, meu amado, você, minha amada, quando vem à casa do Senhor orar, interceder, adorar, ouvir a pregação, estudar a palavra de Deus, muitas vezes você ouve acusações irritantes, que tira até o seu apetite e te leva às lágrimas. Quantas vezes nós ouvimos coisas que não nos agradam e nos entristecem? Não é verdade? Amém. Quantas vezes? São 26 anos de ministério, meu irmão. Eu já passei por cada vale seco aí que não foi mole, né, irmão? Coisas difíceis, que machucam. Tem que... Eu sou de chorar pouco, né? Eu quase não choro, né? Só se a coisa for muito séria mesmo, ou mexer muito, né, comigo, mas assistiu, o bebê chorou, né? As coisas, quando acontecem, determinadas coisas, ela derrama, chora por tristeza, chora por amor, chora por compaixão, chora. Assistiu, chora mesmo, né, pastor? E eu louvo a Deus por isso, que ela expõe os seus sentimentos. Ana expunha também a sua dor, a sua luta, a sua dificuldade. Com Ana era assim, versículos 6 e 7, olha lá o que diz no versículo 6 e 7. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Olha, ela irritava exatamente naquele sonho de Ana. Na impossibilidade de Ana, a sua rival colocava o dedo na ferida. E assim o fazia de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Vai o quê? Vai correr atrás do milagre? Tu acha que Jesus vai abrir tuas portas? Tu imagina? Você ir para a casa do Senhor como se fosse um demônio falando contigo, te irritando, para te tirar do sério. Quantas vezes? Quantas mulheres saem de casa para ver o culto e o marido está falando bobagem atrás dela? Não é verdade? Quem já vai dar dinheiro para o pastor? Ela aquele cabeça branca. Eu gosto tudo. É. Muitas vezes. Versículo 6 diz, olha, porquanto lhe havia cerrado, o 7, perdão, e assim o fazia de ano em ano, todas as vezes que Ana subia a casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Imagina como é que ela não ficava com essa acusação. Toda vez que nós sofremos acusações, meu irmão, dá vontade de chorar e dá vontade de não comer, você perde o apetite. Mas seu marido sempre honrava a vida de Ana, dando a ela o quê? Porção dupla para ela. Alguém desonrava, mas ele dava dupla honra para ela. Quem é que nos dá a dupla honra? É o Senhor. Então o papel de Eucana é como se fosse o papel do Senhor na vida de Ana. E ele diz aqui no versículo 5, olha só. A Ana, porém, dava a porção dupla, porque ele a amava. Meu irmão, o Senhor nos ama. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Muitas vezes nós pedimos muitas coisas a Deus e parece que Deus não nos atende. Não é verdade, igreja? Não é verdade, igreja? Eu vou ficar pregando sozinho, eu vou embora. Vou pregar lá fora. Me ajuda. Amém? Amém. Isso, amém. Glória a Deus. Mas nesse ano, Ana faz diferente. Você pode dizer, esse ano eu vou fazer diferente. Amém? Glória a Deus.
Nesse ano, Ana fez diferente. E é sobre essa diferença que eu quero me ater nessa passagem. Ana entrega o seu sonho no altar do Senhor. Você já fez isso alguma vez? Entregar o teu sonho no altar do Senhor. Pensa nisso. Entregar o teu sonho no altar do Senhor. Senhor, eu queria passar num concurso público. Aí você passa no concurso público. Você veio aqui no altar do Senhor, pediu ao Senhor, entregou esse concurso público. Esse emprego agora não é mais teu, é do Senhor. Você lembra de Samuel? Ela entregou o sonho dela. Por que ela não podia? Ela não podia ter? Filho. Não podia ter? Filho. Oh, meu Deus do céu. Não podia ter filho. O que ela fez com o sonho dela? O sonho dela era um filho. Ela fez o que com o sonho? Entregou ao Senhor. Mas o filho ficou com ela um tempo, não ficou? Mas ela não esqueceu do que ela prometeu ao Senhor. Muitas vezes nós esquecemos do que prometemos ao Senhor. Esquecemos muitas vezes, meu Deus, quantas orações nós fazemos que nós nem sabemos mais que fizemos aquela oração. Mas o Senhor tem tudo anotado. O Senhor anota tudo. Olha, você me disse, hein, que ia me devolver Samuel depois de desmamar ele. E Samuel foi desmamado e Ana imediatamente tomou direção do templo para entregar o seu sonho. Quando nós entregamos o sonho ao Senhor, o que é o sonho? É aquilo que você não tem possibilidade de realizar. Olha bem, é um sonho, é um desejo, está nas nuvens, né? Algo inalcançável. Algo inalcançável. Então, quando você entrega ao Senhor, o Senhor, o que ele faz com o teu sonho? Ele realiza na tua vida. Ele realiza na tua vida. Não é fácil abrir mão dos seus sonhos. Poxa, Senhor, o filho é meu. Fui eu que tive. O Senhor não viu? O Senhor foi testemunha das dores de parto que eu tive. Sofri aquela madrugada toda para ter ele. Ele atravessou. Senhor, não foi mole. E o Senhor vai dizer: tu entregou ele a mim. Ele é meu. O teu sonho agora é meu. A impossibilidade vai passar a ser possibilidade na tua vida, quando você entrega ao Senhor. Não é fácil abrir mão dos seus planos. Tem um hino que diz: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida. Não é fácil abrir mão da sua vida. Meu irmão, a nossa relação com Deus é de abrir mão da nossa vida. Imagina isso. Você não tem mais sonhos, teus sonhos são de Deus. Aleluia. Teus sonhos agora são de Deus. Isso nos faz chorar, e chorar com muita intensidade, porque nós morremos e nascemos para Deus, vivemos para Deus, somos servos de Deus. É diferente as coisas agora. Você agora é filho de Deus, tudo bem, mas você agora não é mais você que vive. A posição do cristão é outra. Isso não é fácil. Imagina a Ana tomou uma decisão diante de Deus, e nós tomamos um dia uma decisão diante de Deus. Amém. A conversão é isso. Você morreu e agora é uma nova criatura. E que criatura você é? Vou viver como ressuscitado. Vou viver para agradar ao meu Senhor. Aleluia. E aí Deus vai realizar todas as minhas impossibilidades. Deus vai realizar todos os meus sonhos. Amém. Tudo aquilo que eu não poderia alcançar, Deus vai me fazer alcançar. Amém.
A alma tem que ser atingida. A relação com Deus, enquanto a alma não for atingida, meu irmão, você está ainda na carne. Você pode repetir isso comigo? Enquanto a minha alma não for atingida, e eu estou na carne. E se eu estou na carne, eu não posso agradar a Deus. Então isso é muito forte. É profunda essa história de Ana, por isso. Chegou uma hora que a alma dela estava em amargura. E tem muito crente vivendo isso na sua vida, na sua história. A alma está em amargura. Ele não consegue adorar a Deus. Ele não consegue cultuar a Deus. Ele não consegue servir a Deus, porque sua alma está em amargura. Ele precisa derramar esse amargor, esse amargo da sua alma no altar de Deus. Foi isso que Ana fez. Eu imagino que depois que Ana saiu, você vai ver aqui, tem um versículo aqui que é lindo. Olha só, o versículo de número 17. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Que coisa tremenda! Porque ela tirou aquele amargo e lançou no altar de Deus. Lance a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, diz a palavra. Glória a Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. Por isso que não é fácil, irmãos. Às vezes a gente olha para o irmão, olha para a irmã e vê dificuldade. Não é fácil. Porque na alma está a residência de toda a tua história. Amém, Jesus. Tudo ali está registrado. Quem eu era. Mas Deus diz agora que você tem que dizer quem você é. Amém, Jesus. Aleluia. Eu não posso mais ser amargo. O doce de Deus tem que entrar na minha vida. Amém, Jesus. Isso nos faz chorar muito, irmãos. A alma tem que ser atingida. Meu irmão, a nossa alma precisa ser atingida. E é o primeiro lugar a ser atingido depois da conversão. Porque o primeiro lugar que é atingido na conversão é o Espírito. O Espírito está pronto. A palavra de Deus diz que Deus iluminou o nosso Espírito, colocou luz nas nossas trevas. E essa luz tem que entrar por dentro de nós, não importando as circunstâncias da nossa vida, da nossa história. Senão você vai ser aquele crente, aquela crente de desculpas. E a Bíblia diz: se Jesus não viesse, se Jesus não entrasse na minha vida, desculpa eu não teria. Eu não tenho mais desculpa. Eu sou uma nova criatura. PT. Ponto final. Ponto. Acabou. A minha vida se resume nisso. Jesus mudou a minha história. Aleluia. Jesus mudou a minha vida. Acabou. Aleluia. Senão, meu irmão, você vai ser um crente que oscila como uma onda. Ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo. E Tiago diz que isso não é bom. Não é bom. O amargo tem que sair, a dificuldade tem que sair da nossa vida. Nós temos que passar como Ana, como ele diz aqui no versículo 18, o seu semblante já não era triste. Meu irmão, quando tua alma é atingida pela luz de Deus, pela palavra de Deus, pelo mover de Deus, pela unção de Deus, meu irmão, tua alma é outra. A tristeza foi embora. O opróbrio. Não importa quem eu fui. O que importa agora é o que Jesus fez na minha vida, está fazendo na minha vida. Amém, Jesus. Eu me lembro aqui no teatro, a irmã passando roupa, e a irmã aqui, e ela acusando ela do que ela era. Ela dizendo: meu passado já morreu.
É isso que tem que acontecer na nossa vida. Amém. Não importa a tua história, os problemas da tua história, meu irmão, isso tudo, desculpe usar o termo pesado, é picuinha para Deus, é conversa fiada. Mas não podemos fazer disso um apoio, uma bengala. Nós temos que tomar uma atitude. Aleluia. Ana podia ficar se lamentando dia e noite por causa de Penina. A vida dela continuaria a mesma. Mas quando ela toma a decisão de ir lá e lançar sobre o Senhor a sua alma, diz: Senhor, renova a minha alma, tira de mim essa amargura, essa tristeza, essa situação que está na minha vida. Amém, Jesus. Aleluia. Acabou, meu irmão. Acabou, o milagre acontece. A alma tem que ser golpeada, a alma tem que ser atingida, a alma tem que ser golpeada pelo Senhor. A alma tem que expressar o amargo que está dentro dela, está lá dentro. Você está compreendendo o que Deus está falando nesta noite, igreja? Aleluia, não se preocupa com o horário não, que Deus hoje quer curar, Deus hoje quer fazer milagre na nossa vida. O que tem amargurado a tua vida? O que tem entristecido a tua vida? Isto tem que ser derramado diante do altar do Senhor. Amém, Jesus. O Senhor tem que conhecer os nossos sonhos, as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades. Juntamente com o quebrantamento vem a entrega. Não adianta só se quebrantar. Não adianta você vir aqui chorar, se quebrantar e continuar carregando, deixa que a amargura é minha, e vai embora com a sua amargura. Não vai adiantar nada. Tua vida tem que ser do quebrantamento, tem que passar para a entrega. Ana se compromete a entregar o seu sonho ao Senhor. Tem que haver compromisso. Tudo que Ana desejava era ser mãe. O que você deseja? Qual é o teu desejo? Deus está esperando para fazer um milagre. Deus está esperando para fazer um milagre. Qual é o teu desejo? É isso que Deus está falando nesta noite. Glória a Deus. Ela desejava ser mãe. Tudo que Ana almejava era carregar o seu filho no colo. Tudo que Ana desejava era que o seu filho mamasse nos seus seios. Tudo que Ana desejava era ser chamada de mamãe. Muitas vezes nós precisamos apresentar a Deus para sermos chamados daquilo que somos na realidade. E muitas vezes não somos reconhecidos. Isso marca a nossa alma com amargura. Tudo que Ana queria era dar um filho ao seu marido Eucana, a quem ela amava e escolheu bem. Mas Ana abre mão de tudo isso e diz para o Senhor que aquele sonho seria dele. Amém, Jesus. O sonho não é mais meu, Senhor, porque eu sou tua. Aleluia. É assim que tu tem que conversar com Deus. Senhor, eu sou teu. O sonho não é mais meu, o desejo não é mais meu. Eu estou nas tuas mãos. Ai, Jesus. Minha vida te pertence. Aleluia. Glória a Deus. Você quer milagre? Amém. Amém. Entregue o teu sonho nas mãos do Senhor. Amém, Jesus. Qual é teu sonho? Aleluia. Tua família. Teu sonho é ter saúde. Pastor, eu nunca tive saúde na minha vida, eu sempre tive dificuldade. Deus está aqui para te curar. Aleluia. Glória. Deus está aqui para transformar situações. Ana não só engravidou de Samuel. Ana não só gerou um filho de Eucana. Ana não só amamentou Samuel. Ana devolveu, entregou o seu sonho ao Senhor. E quando entregamos o nosso sonho no altar de Deus, no altar do Senhor, Ele faz este sonho se tornar grande. Aleluia. Você entendeu o que eu disse, filho? O teu sonho vai ser um sonhão. Vai ser um sonho muito grande. Um sonhão. Vai ser um sonho que não vai durar um tempinho da madrugada, vai durar a vida inteira o teu sonho.
Se lembra lá do salmista dizendo: ficamos como quem sonha. Se a tua vida vai ser um sonho, guarda isso no teu coração. Aleluia, glória a Deus. Samuel ainda era pequeno e já tinha experiências com Deus. O sonho dela agora vai se perpetuar. É o teu sonho ter uma família, é o teu sonho ser alguém na obra de Deus. Qual é o teu sonho? Você precisa ser transformado primeiro. Você deseja que a sua família seja poderosa na terra? Entrega a tua família no altar de Deus. Você tem preocupações com o dia de amanhã? Entrega o futuro no altar de Deus. Ana não sabia o que o Senhor faria com seu filho Samuel. Mas Ana sabia que não existia na terra mãos melhores para depositar a vida do seu filho. Não existe na terra lugar melhor do que o Senhor para as nossas vidas. O Senhor jogou por terra todo o opróbrio de Ana. Meu irmão, Ana se humilhou. Ana derramou a sua alma, entregou o seu sonho, e Deus quebrou na vida dela o opróbrio, a vergonha. Acabou a vergonha. Agora Ana era uma outra mulher. 1 Samuel capítulo 2. Olha o cântico de Ana. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor. Oh, aleluia. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Oh, aleluia. Porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Guarda isso, irmãos. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Aleluia, aleluia. O sonho agora serve a Deus. Oh, aleluia. O sonho servindo a Deus. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não ficou somente nisto, não, irmãos. Além de presenteá-la com Samuel, alegrou também a sua alma. Todo o amargor da vida de Ana foi removido. Ana passou a ser uma nova criatura, uma nova mulher. E é isso que Deus tem. Proposta de Deus para nós é nos fazer uma nova criatura. Aleluia. As coisas antigas ficaram para trás, eis que se fez nova todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Você quer mudança? A pergunta de Deus é simples nesta noite. Faça como Ana. Derrame a sua alma com tudo que tem amargurado a sua vida, com tudo que tem entristecido a sua vida. Entregue os seus sonhos, os seus planos, a sua vida no altar do Senhor. Exponha para Ele a sua dor, a sua vergonha, o seu opróbrio. Diga para Ele: todas as minhas irmãs estão na tua casa com seus filhos,
mas os meus estão perdidos. Entendeu o que eu estou falando? Todas as minhas irmãs estão na tua casa com seus filhos, mas os meus estão perdidos. Todas as minhas irmãs estão na tua casa com seus esposos, mas o meu continua resistindo. Quase todos os meus irmãos moram em imóveis próprios, mas eu continuo morando de aluguel. Tenho visto o Senhor curar tantos na sua casa, mas ainda carrego comigo esta enfermidade. Tenho visto muitos darem testemunho das suas libertações, mas ainda me encontro preso aos vícios, aos maus hábitos. Tenho visto muitos casamentos na sua casa, mas ainda não tem marido, não tem esposa. Tenho visto muitos terem oportunidade na sua casa, mas ainda não fui lembrado. Há tanto tempo tenho te pedido este milagre, mas hoje eu aprendi que preciso me desprender dele, lançá-lo em suas mãos e descansar, sabendo que as suas mãos são poderosas para fazer infinitamente mais do que tudo que eu peço, tudo que pedimos ou pensamos. Hoje é noite de derramar a sua queixa. Derrame a sua queixa, o seu opróbrio, a sua vergonha diante do Senhor. Amém, Jesus. Sabe o que ele fez com Ana? Além de Samuel, acrescentou mais 5 filhos a Ana. 3 homens e 2 mulheres. 3 homens e 2 mulheres. Está lá nos versículos 20 do capítulo 2, versículo 20 e 21. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. O sonho estava lá, na presença de Deus, representando o quê? Que aquilo que a nossa vida tem que estar na presença do Senhor. Aleluia. Glória. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos ficar de pé? Vou chamar o Márcio. Márcio, vem cá, Márcio. Eu queria convidar você a vir aqui na frente.